E aí pessoal, aqui é o Flávio do Pequenos Devs e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são variáveis e listas e mostrar alguns exemplos práticos de como a gente pode usar essas estruturas nos nossos jogos. Vamos lá? Bom pessoal, eu começo o nosso projeto no Scratch com o desenho de uma caixa, porque é uma comparação que eu gosto bastante de fazer. Imaginem que uma variável, assim como uma caixa, serve para guardar coisas dentro dela e que a gente possa recuperar essas coisas em algum outro momento e usar para alguma coisa. Então, por exemplo, imaginem que na casa de vocês podem ter uma caixa para guardar um caderno. Quando vocês querem guardar esse caderno, vocês vão até a caixa e colocam ele lá dentro. No dia seguinte ou na semana seguinte, se vocês querem usar esse caderno para alguma coisa, como vocês já sabem onde ele está, vocês vão lá na caixa, pegam o caderno e usam. A variável, ela é exatamente a mesma coisa. Ela serve para que a gente consiga armazenar valores dentro dela e posteriormente recuperar esses valores para usar em algum momento do nosso jogo ou do nosso programa. A única diferença é que aqui no Scratch, dentro de uma variável, a gente só pode armazenar ou palavras, né, letras, ou números. Então vamos começar um exemplo aqui. Eu vou criar uma variável chamada nome, porque é isso que eu vou querer guardar dentro dela. E vocês podem notar que assim que eu crio uma variável, já aparece uma caixinha aqui no canto da tela do Scratch, que inclusive eu posso arrastar, né? E é exatamente essa analogia da caixa que eu fiz. Ele cria literalmente aqui uma caixinha. Vou até arrastar para dentro da nossa caixa de verdade. E quando a gente cria a variável, o Scratch já mostra aqui para a gente esses 4 novos blocos. Esses dois últimos, de mostra e esconda, eles servem literalmente para mexer na aparência dessa caixinha. Então, se eu clico no esconda, ela some da tela, apesar de que ela continua existindo dentro do nosso jogo ou do nosso programa. Quando eu clico no mostre, ela volta a aparecer aqui no palco. E esses outros dois blocos, o mude e o adicione, eles servem para alterar o valor dessa variável. Então, por exemplo, aqui na variável nome, o valor dela é 0. Se eu clico em adicione a nome 1, o valor da variável passa a ser 1. Se eu coloco mude nome para 99 e clico aqui em cima, o valor da variável passa a ser 99. Então, esses dois blocos eles servem para manipular o valor dessa variável. Vamos fazer um exemplo prático? Vou fazer como se fosse um joguinho aqui, ele é bem simples, mas vai servir para fixar esse conceito aí na cabeça de vocês. Então, quando clicar na bandeira verde, eu vou arrastar um bloco de pergunta, né? Fazer uma pergunta para o nosso jogador. Qual o seu nome? E a resposta que ele digitar, eu vou salvar esse valor, eu vou guardar esse valor dentro da minha variável nome. Então vamos ver por enquanto como que vai funcionar isso. Clicar na bandeira verde, o ator pergunta para mim qual é o seu nome, eu vou digitar Flávio e reparem agora no valor da caixinha aqui dentro assim que eu der o Enter. Passa a ser Flávio, porque foi a resposta que eu digitei. E esse valor, ele está armazenado aqui para sempre agora. Na verdade não é para sempre, né? Até quando eu quiser apagar esse valor. Mas enquanto eu não mexer nele, ele continua salvo aqui dentro e aí eu posso usar em vários outros momentos. Vamos continuar aqui o nosso exemplo. Eu vou criar uma outra variável chamada resultado soma, que eu vou fazer aqui como se fosse um jogo de matemática. Vou arrastar para cá também, para dar essa sensação de que é uma caixa. E agora a gente vai fazer uma outra pergunta aqui para o jogador. Quanto é 2 mais 2? Claro que é uma coisa bem simples, mas é mais para vocês entenderem aqui como que funciona essa questão das variáveis. E agora a gente vai pegar a resposta dessa segunda pergunta e armazenar dentro dessa outra variável que a gente criou, que é o resultado soma. Então essa variável, ela já contém agora o valor da resposta lá do nosso jogador. E como eu já tenho essa resposta, agora eu vou fazer uma comparação, só para caso ele acerte isso, a gente possa dar uma mensagem de parabéns, sei lá. Então, se o valor dessa variável, né, que vai ter armazenado o valor da resposta do usuário, se ela for igual a 4, que a gente sabe que é a resposta certa, aí eu vou vir aqui no bloco de aparência, e aqui eu vou usar um bloco também que junta duas palavras, e vou escrever parabéns. E aqui nessa segunda
parte desse bloco, eu vou colocar o valor da variável nome, que lembra que a gente armazenou lá no começo? Então, se ele acertou, o nosso jogo vai dizer para ele parabéns e o nome dele, que foi a resposta que ele digitou primeiro. Então, agora vamos rodar. Qual o seu nome? Flávio. Quanto é 2 mais 2? Agora vamos ver o que vai acontecer com o valor dessa variável, o resultado soma, e como a gente está colocando a resposta certa, deveria aparecer esse parabéns e o meu nome. Então foi certinho, foi o que aconteceu, né? É que apareceu muito rápido aqui, só por 2 segundos. Quanto é 2 mais 2? 4. Parabéns, Flávio. Bom, é isso aí, é assim que funciona a variável, pessoal. E só mais um detalhe, o Scratch ele dá algumas possibilidades para a gente de como a gente quer mostrar essa variável. Então, se eu clico com o botão da direita, ele me dá essas 3 opções de exibição. Ou letras tamanho normal, que é do jeito que está aqui agora mesmo, ou letras grandes, que ele mostra só o valor da variável, sem o nome dela, ou esse controle deslizante, que aí eu mesmo posso ir controlando por aqui o valor da variável. Então, além dessas 2 caixinhas de manipulação do valor dessa variável, a gente passaria a ter essa terceira possibilidade aqui também. Agora, pensem comigo aí, pessoal. Nesse exemplo que a gente fez, a gente só conseguia armazenar um valor dentro de cada variável. Então, a variável nome só conseguia armazenar um nome de cada vez, e a variável resultado soma, eu só conseguia armazenar um valor dentro dela. A lista, ela funciona exatamente da mesma forma que uma variável. A gente consegue armazenar valores lá dentro. Só que em uma lista eu consigo armazenar mais de um valor. Eu posso armazenar vários valores dentro dela. Então, para continuar o nosso exemplo, eu vou criar uma lista chamada resultados. E assim como a variável, quando a gente cria uma lista, também aparece uma caixa aqui na tela, só que é uma caixa um pouco maior justamente porque a gente vai conseguir colocar vários valores aqui dentro. Então, esse primeiro bloco que aparece aqui é justamente para a gente inserir um valor dentro dessa lista. Então, se eu clico aqui, a gente vê que esse valor 1 ele já entrou aqui na minha lista de resultados. Se eu coloco o valor 2, eu estou armazenando um segundo valor agora dentro dessa lista, sendo que na primeira posição eu permaneço com o valor 1, que foi o primeiro que eu digitei, e agora na posição 2 eu tenho o valor 2, que foi o que eu digitei. E agora eu posso digitar uma palavra, e essa palavra vai passar a ser o terceiro item aqui na minha lista de resultados. Então é assim que uma lista funciona, e esse primeiro bloco ele vai colocando os valores aqui dentro. Esse segundo bloco, apague, ele serve literalmente para apagar os itens dentro de uma lista. Então, se eu quero apagar o primeiro item, eu posso deixar aqui da forma que está o bloco mesmo, apague o item número 1 de resultados. Clicando aqui dentro dele, o número 1 lá, que era o primeiro, sumiu. E aqui eu tenho a opção também de apagar o último item da lista ou todos os itens da lista. Então vamos fazer o todos aqui e a nossa lista ela fica vazia. Então vou colocar mais alguns itens só para a gente poder continuar o nosso exemplo. E agora a gente já entendeu como que funciona o bloco apague também. Vamos continuar o nosso joguinho? E agora a gente vai fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Eu também vou fazer uma pergunta, da mesma forma que a gente tinha feito antes, 2 mais 2. Deixa eu apagar os resultados novamente, aqui da nossa lista. Pronto. E o valor dessa primeira resposta, eu vou inserir nessa nossa lista. Só que agora eu vou fazer uma segunda pergunta para o nosso jogador. 3 mais 3. E essa segunda resposta eu também vou inserir lá na lista. Ele vai colocando os valores um atrás do outro. Vou duplicar mais uma vez. E agora eu vou colocar uma multiplicação e não uma soma. Então vou perguntar quanto que é 4 vezes 4 e vou armazenar essa terceira resposta lá na nossa lista também. Então no final das 3 perguntas, a nossa lista vai ter 3 resultados aqui dentro. Vamos ver como isso está funcionando por enquanto? Então 2 mais 2, vou responder 4. Ele já colocou aqui o primeiro item da lista com a minha resposta. 3 mais 3, 6. Já adicionou aqui também mais um item na lista. 4 vezes 4, 16.
já armazenou o terceiro resultado. Então, no final aqui das perguntas, como eu disse, a nossa lista passou a ter 3 resultados. Para a gente continuar aqui o nosso jogo, eu vou pegar esse bloco apague todos e vou colocar aquele aqui na frente de todo mundo, para que quando o jogo comece a gente apague essa lista. Pronto, já apagou a lista. E depois que a gente fizer as 3 perguntas para o jogador, eu vou colocar um bloco C para a gente verificar agora se as respostas estão corretas, assim como a gente fez no primeiro exemplo da variável. E agora eu vou usar esse bloco que ele fala para mim qual que é o valor que está armazenado em um determinado item da lista. Então, se o primeiro item da lista de resultados tiver o valor 4, a gente sabe que está certo. Se o segundo item da lista, que seria a resposta do 3 mais 3, for igual a 6, a gente também sabe que está certo. E se o terceiro item da lista tiver o resultado 16, que seria a resposta do 4 mais 4, então a gente também sabe que está certo. Essas 3 condições precisam ser verdadeiras para que o nosso jogador tenha ganhado o jogo, vamos dizer assim. Então eu vou colocar uns blocos de E para a gente conseguir acumular nessas condições. Então, se o primeiro item for 4 e o segundo item for 6 e o terceiro item... Vamos diminuir um pouquinho a tela só para ficar mais fácil de enxergar. E o terceiro item for igual a 16, então a gente sabe que o jogador ganhou o jogo. E eu vou colocar agora parabéns. Como a gente não tem mais a variável nome, porque eu apaguei, eu vou deixar só o parabéns, mas a gente poderia ter feito da mesma forma que a gente fez com as variáveis. Juntar aqui o parabéns com o nome do jogador. Então vamos ver se isso funciona agora. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. 4 vezes 4, 16. Como eu acertei os 3, e dá a mensagem aqui de parabéns. Bom, pessoal, eu quis fazer uns exemplos bem básicos aqui para vocês, mas eu acredito que são com esses exemplos básicos que a gente consegue fixar melhor os conceitos. Esse vídeo ele vai servir como base para todos os jogos aqui do canal, porque variável e lista é uma coisa que a gente usa praticamente em todos os nossos jogos. Quem já está assistindo aos vídeos no canal já deve ter percebido isso. Então, quando alguém tiver alguma dúvida, vai ser esse vídeo que eu vou recomendar para entender melhor o que são esses conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, já dá aquele joinha no vídeo. Não se esqueçam de comentar, compartilhar para os amigos de vocês. E assim a gente vai conseguir fazer vídeos cada vez mais legais. Então, beleza, pessoal? Até mais!